Olá, tudo bem com você? Bom, como eu disse ontem, no vídeo que eu dei uma passadinha rápida, eu falei que eu estaria entrando num novo desafio. E esse desafio surgiu porque eu quero muito contar uma novidade para vocês. E eu já vou dar um alerta. Quem recebeu o meu e-mail recebendo essa novidade em primeira mão, por favor, não comente nada, ok? Porque realmente, somente quem recebeu o e-mail é que está sabendo da novidade. Aqui eu vou estar contando depois, tá? Então, segura aí a curiosidade, quem não recebeu o e-mail, quem recebeu não conte, ok? Bom, e por que é um desafio para mim? É um desafio porque eu achei assim muito importante, antes de eu contar que novidade que é essa, eu achei importante assim dar o contexto para vocês, né, do que significa essa novidade para mim e do que ela pode significar e representar para você também na sua vida. E antes de eu falar a novidade, eu quero falar um pouquinho sobre mim, né, que eu já tinha falado que eu ia fazer isso. E a primeira coisa que eu quero contar para vocês sobre mim, né, que eu não sei assim se acho que muitas pessoas não sei quem sabe. Eu não lembro se eu já falei isso para alguém, mas desde pequena eu sempre assim senti muita vergonha, sabe? Um sentimento assim eu não estou falando de timidez, eu estou falando assim de um sentimento muitas vezes de vergonha e de não ser adequada no meio, de me sentir menor do que as outras pessoas. Muitas vezes assim, pela roupa, por exemplo, se fosse para eu ir no mercado, saindo de casa para ir no mercado, e eu tivesse, né, com um short, uma camiseta, nada rasgado, né, mas tipo assim, um short, uma camiseta e de chinelo, e eu encontrasse com alguém que me conhecesse, assim, não falo do bairro, às vezes uma outra pessoa, né, uma outra pessoa que talvez eu achasse que na minha mente, na minha cabeça, que era melhor do que eu, nossa, na hora minha vontade era de me esconder, porque eu me sentia menor do que essa pessoa só pela roupa que eu estava usando. E isso hoje eu sei que não tem nada a ver, né? E aí, muitas vezes, em muitas situações, né? Eu até falei na palestra que eu dei, por exemplo, né? Nós que somos enfermeiros, né? Geralmente quando a gente se forma é normal, a gente fica assim com bastante insegurança, né? E aí você vai trabalhar com médico. E aí a gente tem uma ideia assim, né, que como se o médico assim fosse um deus, né, como se o médico fosse muito melhor do que a gente se sente menor do que ele, né? Isso não é adequado, nem para o médico, nem para nenhum outro profissional, né? Porque cada um de nós temos o nosso valor, cada um de nós temos o nosso papel e que só nós sabemos desempenhar. Então, o enfermeiro é muito importante, o médico é muito importante, a faxineira, o pessoal da limpeza é muito importante. Já imaginou o que seria, né, se um paciente vomitasse, ficasse ali aquele vômito no chão, ou às vezes o cocô que vaza da fralda ou da cadeira na hora que ele está indo para o banho, né, e não tivesse o pessoal da limpeza lá para limpar. Então, assim, cada um de nós desempenhamos o nosso papel dentro das nossas profissões, dentro das nossas vidas, e todos nós temos o nosso valor e nós somos muito importantes. Só que no passado eu não sabia identificar, né, quais eram os meus recursos, qual era o meu valor, e eu tinha assim muito pensamento negativo. Realmente assim, eu sentia muito medo, sempre pensava coisas ruins, sempre me achava menor do que os outros, e esse monte de sentimento me fazia sofrer muito, né? E por conta de vergonha também, muitas vezes a gente perde oportunidades, né? Você deixa de se oferecer para fazer algo que é muito importante para você, e só que por vergonha você tem muito medo do que as outras pessoas vão falar, o medo da crítica, né? O medo de ser criticada, o medo da pessoa descobrir, né? De repente que você errou, de você errar e as pessoas não te aceitarem mais, né? O medo de perder o amor das outras pessoas. E antigamente eu era assim, né? Tem muita coisa
que eu busco, eu preciso melhorar muito, né? Isso é um outro capítulo, mas eu digo assim, eu quando eu olho para trás hoje, eu vejo o quanto eu me transformei. E é claro que muitas coisas aconteceram na minha vida, não foi só o coaching, só que o coaching, ele é um processo, ele é um método, e o coach faz a gente partir para ação. O coach não é terapia, onde a gente vai numa sessão e você fica lá desabafando, contando tudo que aconteceu. O coach não é isso. O coach não é terapia, o coach não é para cura. O coach é um método que faz a gente entrar em ação, que faz a gente olhar para a gente, que faz a gente identificar as nossas potencialidades, os nossos recursos e colocar eles a nosso favor. Então, por hoje é só. Tá? Foi um pequeno aí, uma pincelada, e amanhã eu vou falar mais um pouquinho, tá joia? Um grande beijo, fica com Deus.